minutinho. Boa tarde, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre autismo. Eu me chamo Rita Quester, eu sou mãe de 3 rapazes dentro do espectro, Matheus Guilherme Asperger e o Gabriel, que é autista. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha vivência ao longo dessa jornada, na esperança de poder contribuir de alguma forma com pais que estão descobrindo agora o autismo, mas também com professores, avós, tios, cuidadores, enfim. Eu espero que, de alguma forma, esse bate-papo possa agregar. E gostaria de pedir que deixem o seu like, que compartilhem, que se inscrevam no canal. Obrigado a todos que estão conectados conosco aqui no YouTube, no Instagram. E se puderem, marquem alguém que tenha um autista no seu convívio, pois vamos abordar aqui neste canal temas que são dúvidas, né, da maioria dos pais e familiares e também dos profissionais que trabalham diretamente com esse tema. Bacana? E eu conheço bastante, né, as dificuldades para encontrar informações que possam ajudar no dia a dia. Temos várias matérias que são incríveis sobre o tema do autismo, estudos sobre características, quais os sintomas, enfim. Nós temos diversas informações técnicas, e é sempre sobre uma ótica de um especialista. As informações hoje, elas realmente chegam para a gente, né, muito mais rápido que há 17 anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada. Mas o que eu mais sentia falta, e sinto até hoje, de poder compartilhar com outros pais, né, de saber dos seus relatos, como eles lidam no dia a dia, quais as dificuldades, o que fizeram para superar essas dificuldades. E eu acredito genuinamente que a troca de experiência é fundamental para dar suporte emocional às famílias. Lembrando, pessoal, que esse bate-papo é sobre a ótica de uma mãe. Eu não sou especialista, né? Não sou uma profissional da área, mas sou uma mãe, como disse, de 3 rapazes dentro do espectro, então tenho aí uma bagagem, um conhecimento na lida do dia a dia com os meus filhos. Lembrando que cada autista é único, cada um tem as suas características e as suas necessidades. Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, do que eu lido, né, como lido com diversas situações, e para isso nós vamos criar vários temas para que a gente possa abordar um de cada vez, para poder auxiliar ao máximo aí as pessoas que estão buscando um pouco de informação a respeito disso, tá? Eu quero poder compartilhar aqui todas as fases que eu já vivi. Então, já passei pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, e os meus filhos chegaram agora na fase adulta. Então, toda essa jornada, todo esse processo, eu quero poder, todas as vezes que nós estivermos aqui juntos, poder dividir um pouquinho dessa experiência com vocês, sempre na esperança de que, de alguma forma, essa mensagem possa levar um pouquinho de luz, possa trazer um pouco de esperança também aos pais que estão iniciando essa jornada agora, né? E quero, antes de mais nada, dizer para esses pais, avós, tios, que estão iniciando essa jornada, acalmem seu coração. A jornada ela é desafiadora, mas ela também é cheia de alegrias e conquistas, né? E o apoio, gente, de toda a família é fundamental. É comum nessa hora os pais se sentirem perdidos, sozinhos, e saber que nós temos o apoio dos nossos entes queridos dá força para nós enfrentarmos essa nova realidade que se apresenta. Porque receber o diagnóstico de autismo de um filho é como embarcar numa nave, sabe? Rumo, assim, a um universo completamente desconhecido, e é preciso encontrar maneiras de aterrissar nesse pequeno mundo em que nossos filhos parecem estar isolados. Mas uma dica que eu dou, cuidado para você não se transformar num pesquisador, ficar tão focado em ler, entender, aprender, querer saber cada vez mais sobre teorias, né, e tudo que a gente tem de acesso de informação hoje em dia, e acabar perdendo toda a beleza
e todas as etapas do desenvolvimento dos seus filhos. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a fase inicial dessa minha jornada, que é a infância, né? Muitos pais estão agora, nesse momento, recebendo aí o diagnóstico de autismo, ou, no caso, alguns ainda muito pequenos, apenas com uma suspeita de autismo. Sei que muitos pais buscam hoje na web informações, querem ouvir depoimento de pais que já passaram por isso, querem entender como vai ser a jornada, né? Porque quando a gente recebe, não necessariamente o diagnóstico, mas quando a gente recebe essa informação de que o nosso filho tem uma suspeita de autismo, a gente corre para frente de um computador para buscar o máximo de informação possível. E nessa hora, encontra-se de tudo, né? Então, cuidado também, aonde você vai buscar essa informação, aonde você busca esses relatos, né? É importante saber fontes seguras, e eu vou deixar no final, eu vou compartilhar com vocês alguns links, onde vocês vão ter muito acesso a informações seguras, para te dar essa visão macro aí do que é o autismo, você poder entender parte do que será essa trajetória. E por que eu digo parte? Porque essa jornada ela é imprevisível, né? Por mais que se queira entender qual é o caminho, essa jornada ela tem tantas nuances e tantos processos que podem te direcionar para um lado ou para um outro. Então, é importante você entender que quando você recebe o diagnóstico de autismo, não é uma sentença. O autismo, ele pode e é tratável, você pode recuperar um autista, você pode fazer com que ele tenha total capacidade de levar uma vida, né, produtiva, independente, autônoma. Então, pais, avós, tios, não se assustem, apenas recebam essa informação e procurem especialistas, procurem o máximo de informação segura possível e entendam, esse processo, como eu disse, ele é desafiador, mas ele também é cheio de conquistas e de muita beleza, tá bom? No meu caso, eu vou falar um pouquinho do Gabriel. O Matheus e o Guilherme, como eu disse, eles são Asperger, então as características são um pouco diferentes. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Gabriel, que é autista, então ele tem aí um quadro mais grave, digamos assim, em termos comportamentais, né, na questão de fala, de linguagem, na socialização, então eu vou usá-lo aqui como exemplo. O Gabriel, ele é um rapaz que ontem completou 20 anos, né, e eu vou usar aqui uma mensagem da minha irmã, da Sônia, que descreveu tão bem qual é o sentimento da nossa família com relação ao Gabriel, né, expressa exatamente como nós o sentimos. E a Sônia me mandou essa seguinte mensagem: o Gabriel é um jovem amoroso e especial, em muitos sentidos. O autismo não define o Gabriel com a sua forma sutil e direta de viver. O que o define é a forma em que ele nos ama e é amado por todos nós. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês que é tão importante, que é o apoio familiar. Não tenham medo de recorrer à família, não se isolem ao receber um diagnóstico de autismo ou a suspeita de autismo. Não tenha medo, nem vergonha de estar com o seu filho junto às pessoas que você ama, porque nessa hora esse suporte é fundamental. Família é fundamental para o desenvolvimento emocional dos pais também, não só da criança autista, mas principalmente da emoção dos pais. É você lidar também com a emoção do pai e da mãe e saber que você tem apoio faz toda a diferença, tá? No meu caso, os sinais de que havia algo diferente, eles foram inicialmente muito pequenos e muitas vezes passaram desapercebido. E eu acredito que isso aconteça, que isso seja muito comum, principalmente com pais de primeira viagem, quando você não tem um comparativo, né, para saber que determinado comportamento não está dentro do esperado, até para o desenvolvimento daquela criança. Então, é muito comum que pais de primeira viagem tenham uma percepção tardia até do autismo. Por isso é tão importante a gente estar sempre ligado aos sinais, né? Por exemplo, o Gabriel, quando bebê, ele era um bebê muito tranquilo.
Ele não chorava, não pedia colo, né? Era capaz de passar horas e horas no berço, assim, de acordar e ficar no berço ali, quietinho, olhando fixamente para o móvel. Não me lembro se ele me olhava nos olhos enquanto eu amamentava, que dizem, né, que esse olho no olho da mãe e do bebê é um vínculo muito forte. Eu não tenho a lembrança, se nesse momento tão especial e de tanta cumplicidade e amor, que às vezes eu me pergunto se de fato não havia esse contato visual. Eu não tenho essa lembrança. Ou talvez fosse tanto amor ali que só o meu olhar já bastava. Porque no caso do autista, costuma-se dizer, né, que é muito comum que ele não fixe o olhar por muito tempo, que ele pode até parecer aquele olhar perdido, como se estivesse olhando para o vazio, e em muitos casos é perceptível desde muito pequeno, desde bebê. Os casos mais severos de autismo já se manifestam na fase inicial, nesses primeiros meses. É importante a gente considerar que cada caso é um caso, tá? Mas a gente tem que olhar separadamente. No entanto, algumas características são muito comuns e se apresentam em boa parte dos autistas, como o pouco contato visual. Um outro comportamento que pode acender e deve acender aí uma luzinha amarela é que eles não aceitam o colo. Sabe aquela criança que resiste ao colo, ao toque, reage até com rigidez quando é pego no colo, inclusive quando tem o toque da mãe, quando é o colo da mãe. Então, isso tem que acender uma luzinha amarela, estejam atentos a esse tipo de comportamento. E assim, no caso do meu filho, por exemplo, do Gabriel, por ele ser um bebê muito tranquilo, ele também quase não emitia sons. E isso, para mim, não acendeu um sinalzinho de alerta. Para mim, ele era só um bebê tranquilo. Sabe aquele bebê que não dá trabalho, que é o sonho de toda mãe, que não chora, que só chorava na hora de mamar, quando queria mamar, nada mais. Que ao tomar banho, trocar fralda, todas as atividades diárias, ele era um bebê extremamente tranquilo. Muitas vezes até parecia que ele estava tão imerso dentro dele mesmo que não ouvia, por exemplo, o meu chamado, não reagia à minha voz, às brincadeiras, ele parecia às vezes muito ausente, mas volto a dizer, isso não chamou a minha atenção inicialmente. E é muito importante os pais estarem atentos em casa, a ausência de fala, uma aparente surdez. Surdez, quando eu digo, é de você falar com a criança, chamá-la, brincar, e ela está ali, mantendo o seu olhar fixo em algum objeto e simplesmente não dar atenção a você. Isso é um ponto muito importante de atenção, né? Então, essa aparente surdez, os movimentos estereotipados de tronco, mãos, cabeça, né? Eu sei que muitos pais às vezes fingem não ver, né? É muito comum a gente encontrar justificativa para todos esses comportamentos, mas uma coisa eu posso dizer para vocês com toda certeza: procurem o seu pediatra, compartilhe com ele todas essas reações do seu filho, porque é muito importante, você não ter medo do diagnóstico. Ao contrário, quanto mais cedo você procurar um especialista, quanto mais cedo você identificar o autismo, mais fácil e mais rápido será esse início do tratamento, né, multidisciplinar, e maior vai ser a evolução do seu filho em todos os sentidos, né? Porque eu só percebi que havia algo realmente diferente a ponto de me preocupar quando o Gabriel tinha por volta de 2 anos. Começou, então, uma grande transformação no comportamento dele. Ausência total de comunicação verbal. Até então, ele balbuciava alguns sons, mamãe, papai, falava o nome dele, falava muito pouco, mas ele tinha, né, um pouco de comunicação verbal. E, de repente, meu filho ficou 1 mês sem emitir um único som, a não ser o choro e o grito, mas nenhuma palavra, nenhuma comunicação. Começaram também as estereotipias, movimentos repetitivos com a mão, com o tronco, a autoagressão, e essa, sem dúvida, a pior e a mais difícil de lidar. A autoagressão, ela começou leve, com tapas nele mesmo,
Depois foi se intensificando, passando para socos na cabeça, depois batendo a cabeça na parede, no chão, em qualquer objeto sólido que ele encontrasse. Tudo isso em questão, para mim, na minha visão, né, em questão de dias, ou seja, eu não percebi os outros sinais. Eu só percebi quando chegou num ponto aonde era gritante todas essas características. Foi tão rápido e tão drástica a mudança de comportamento dele que eu sabia ali que eu precisava procurar ajuda, né? Então as crises, elas foram se intensificando. Qualquer frustração causava uma crise de alta agressão, choro, gritos por horas e horas e horas seguidas. E na sequência vinha uma letargia total, como se toda a energia dele tivesse se esgotado, porque eram realmente crises muito longas, né? Elas duravam assim mais de uma hora, e é muito difícil quando você lida com um cenário como esse. Há 17 anos atrás, pouco se falava sobre autismo, pouco se sabia a respeito de autismo, né? Então, eu me sentia naquela época caminhando às cegas, literalmente caminhando às cegas, usando muito do instinto materno para poder lidar com essas situações. E aí depois você vai percebendo que o instinto de mãe é poderoso, porque quando você começa a entender, a ler, a falar com especialistas, você começa a ver que parte daquilo que você faz realmente faz sentido e ajuda. Então, o que eu fazia com o Gabriel quando ele tinha essas crises de autoagressão? Eu abraçava por trás, né? Segurava os braços dele para que ele não se ferisse mais e cantava. Eu cantava a música do filme preferido do Gabriel. Ele, como toda criança autista, ele tinha obsessão por um determinado filme infantil e eu cantava, às vezes, perdi até as contas, por horas e horas e horas ali abraçada com ele, até que essa crise passasse. E ao passar, como eu falei, vinha então uma letargia total. Era como se ele desligasse completamente, como se ele tivesse tão esgotado que o corpo dele simplesmente desligava, né? Então começou a nossa busca por profissionais, terapias, diagnósticos e informação. Foi quando eu descobri que o autismo, gente, ele não tem cara, ele não tem forma física, sinais na pele ou no rosto da criança, não aparecem exames de imagem ou exame de sangue. Essa condição, ela só pode ser identificada por meio da observação do comportamento da criança. E quanto mais cedo você procurar ajuda, mais cedo as intervenções forem iniciadas, maiores são os progressos, principalmente no que diz respeito à relação afetiva, nas atividades diárias, nas atividades, na coordenação motora, né? Então, volto a dizer, percebeu algo diferente? Procure o pediatra, peça a orientação. Ele certamente vai ter um olhar extremamente cuidadoso para te direcionar para profissionais que possam identificar se há, sim, o espectro autismo, essas características do espectro autista no seu filho. Se não tiver, excelente. Mas se tiver, quanto mais cedo, melhor. Então, não tape seus olhos, não tenha medo de buscar ajuda, né? É tão importante a gente entender que toda essa jornada, quanto mais cedo, mais eficiente ela vai ser, melhor para o seu filho e para você no futuro. Então, gente, portanto, caso o seu filho apresente dificuldade para se comunicar, falta de habilidade para interagir, interesses restritivos e comportamento repetitivo, fale com o pediatra. Busque imediatamente ajuda profissional, pois somente assim você terá esclarecimento necessário para ajudá-lo, né? E o diagnóstico do espectro autista, ele é apenas clínico. Como eu disse, você não consegue diagnosticar isso num exame de sangue, numa consulta de rotina, né, num exame de rotina. Ou seja, para se certificar de que uma pessoa é autista, é preciso observar o comportamento, analisar informações que são coletadas com pessoas que convivem com ele. Nesse caso, os pais, familiares, muitas vezes os professores que são tão importantes nesse processo. Como eu disse, alguns pais, eles
não conseguem ter essa percepção. Muitos pais, marinheiros de primeira viagem, não conseguem identificar, e o olhar do profissional ali, do professor, é tão importante nesse momento. O papel da escola é muito importante para poder procurar esses pais, orientarem também para que eles tenham essa visão e possam buscar essa ajuda. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo professores que participam aqui conosco, que se conectam aqui, justamente para entender um pouco mais sobre essas características, sobre o autismo, para que possam auxiliar cada vez mais os seus alunos e seus familiares. Gratidão a vocês que estão aqui conosco, profissionais da área de educação e que procuram sempre o melhor, né, poder oferecer o máximo aí para essas famílias, né. Todo esse processo, gente, do diagnóstico, ele é muito delicado, e por isso é necessário ser realizado por profissionais capacitados, né. O diagnóstico de autismo, ele é muito sutil. No caso de crianças, é importantíssimo procurar quem? Um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E, geralmente, esses profissionais pedem para se complementar os exames neuropsicológicos, realizados, então, por psicólogos. O plano de tratamento, ele deve ser sempre multidisciplinar, ou seja, ele vai envolver médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, professores, enfim, todo um conjunto de especialistas e profissionais que vão poder ajudar no desenvolvimento de todas as áreas, de todas as habilidades, para que o seu filho, né, possa ter o máximo de evolução e de autonomia possível, para que ele possa ter uma vida com autonomia, né? Isso é muito importante. Particularmente, gosto muito da abordagem da psicologia do ABA, né? Conhecida também como análise do comportamento aplicado. Em resumo, o ABA trabalha com o reforço dos comportamentos positivos. O ABA consiste no ensino de habilidades necessárias para que se possa adquirir a melhor qualidade de vida possível e na correção também, né, de comportamentos. O método envolve principalmente os comportamentos sociais, como contato visual, comunicação funcional, escrita, matemática e até mesmo atividades de higiene pessoal, e ajuda a diminuir agressão, né, a autolesão e fugas também. Então, a Associação de Ciência, né, do Tratamento do Autismo dos Estados Unidos afirma que a terapia ABA é o único tratamento que possui evidência científica suficiente para ser considerado eficaz. Então, o uso do método ABA entre os tratamentos de autismo, né, baseia-se no ensino, incentivo individualizado das habilidades necessárias para que a criança autista ela possa adquirir independência e a melhor qualidade de vida possível, como eu já disse, né? Então, isso é muito importante. Dentre as habilidades ensinadas, inclui-se o quê? Comportamentos que interferem no desenvolvimento e na integração social do autista. Esse é um dos pontos mais marcantes, né, das características do autismo, é a inabilidade, às vezes, na maioria dos casos, né, do convívio social, de realmente estar em ambientes com muitas pessoas, de interagir com a família, muitas vezes de interagir, inclusive, com irmãos, com outras crianças. Então, essa terapia, ela é fundamental para ajudar nessas habilidades. Então, eu vou deixar aqui, como eu falei no final, vários links para que vocês possam acessar e ter mais informações a respeito do ABA e de tantas outras informações que são muito bem-vindas para quem está procurando entender um pouco mais a respeito do autismo. Então, nós vamos compartilhar aqui, eu vou deixar um link que fala sobre a jornada, ano a ano, tudo que você precisa entender, todos os profissionais, os exames, tudo que você pode esperar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e dessa forma, você conseguir ter, como eu disse, informação segura a respeito do autismo, a respeito de tudo que é preciso entender para que a gente possa oferecer o máximo de qualidade de vida, de conhecimento, de suporte e de apoio
seja para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu aluno, né? Enfim, a gente precisa estar aí sempre buscando alternativas e meios de melhorar a qualidade de vida. E quando você melhora a qualidade de vida de um autista, você melhora a qualidade de vida de toda a família. Então, não deixe de olhar sempre para a família como um todo. Por isso, volto a dizer do suporte familiar ser tão importante. Pais emocionalmente equilibrados fazem muito mais pelos seus filhos, são capazes de ajudá-los a se desenvolver de uma forma infinitamente maior do que pais que estão emocionalmente desestruturados. Por isso é importante, a gente olha muito para o autista, mas é importante também olhar para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, lidando com ele, que é o pai, a mãe, né? Que muitas vezes mergulham nessa jornada integralmente, muitas mães que abrem mão do seu trabalho e passam a viver para cuidar, para ajudar com que o seu filho realmente evolua. Então, passam a pesquisar, estudar, buscar alternativas, falar com outras mães, encontrar meios de fazer com que o seu filho evolua, se desenvolva. Então, não deixem de olhar também para essas mães, para esses pais. Eles também precisam de muito carinho, de muita atenção, de muito amor, assim como os seus filhos, seus entes queridos que têm o espectro autista, tá? E por fim, é importante, né, que além de terapia, os pais também criem uma rotina em casa, que entendam que será necessário repetir centenas de vezes atividades do dia a dia, que é preciso incentivar, ensinar a se vestir, a escovar os dentes, a comer sozinho, porque é fundamental desenvolver a autonomia. E eu costumo sempre dizer que tudo se baseia no amor, né? Que todo o processo se baseia no amor, que toda a evolução de um autista se baseia no amor. Por quê? Porque o amor te traz o desejo genuíno de buscar conhecimento. É por amor a eles que a gente desenvolve uma capacidade incrível de ler nas entrelinhas, de saber exatamente o que eles pensam ou sentem através de um simples gesto, através de um olhar. É o amor que faz com que a gente desenvolva uma paciência, uma resiliência gigantesca, né? Porque você tem que repetir e repetir e repetir várias vezes a mesma coisa até que isso se torne um processo natural para o seu filho. E eu estou falando de anos de repetição muitas vezes, né? Eu estou falando de meses a fio repetindo uma atividade até que ele aprenda, incorpore aquilo na rotina dele e passe a desenvolver aquilo com excelência. Então, o amor, ele é fundamental, porque é ele que nos dá força, que nos motiva, que nos mantém ali firmes e fortes nessa jornada e que faz com que a gente olhe para os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, né? E consiga enxergar muito além do autismo. Como disse a minha irmã, o autismo não define o Gabriel. Ele é autista, mas não é isso que o define. Ele é um menino adorável, né? Por todo o processo que ele passou, hoje com 20 anos, ele teve todo o desenvolvimento dele pautado também em terapias que o ajudou a desenvolver habilidades para ter uma vida independente, autônoma, né? Independente no sentido dele poder cuidar do próprio corpo, da própria higiene, ele sabe lidar exatamente com isso, ele é impecável na rotina dele. Então, ele foi, desde muito pequeno, desenvolvendo essas habilidades e nós repetíamos isso constantemente. Hoje, isso já não é mais necessário, porque ele já incorporou isso na rotina dele. Ele faz isso naturalmente. Então, ele consegue ter agora condições de poder tomar conta dele mesmo. Em que sentido? Ele sabe a hora que ele tem que acordar, a hora que ele tem que tomar banho, a hora de comer, ele faz o próprio prato, ele esquenta, ele põe a mesa, ele retira da mesa, ele lava todos os utensílios que ele usou na refeição dele. A comunicação dele, embora ela seja comprometida, ele consegue sim se expressar bem, poder comunicar e dizer o que ele sente. Então, eu contei um pouquinho aqui de como foi o início da trajetória como Gabriel,
Mas para os pais que estão descobrindo agora, eu quero dizer que foram 20 anos depois, né, que ele fez 20 anos ontem, ele é um garoto adorável, ele não dá trabalho, ele não tem mais, é raro ele ter uma crise. Eu diria que hoje em dia passa-se às vezes mais de um ano sem que o Gabriel tenha uma crise. Então, quando eu digo que a jornada é desafiadora, mas que ela tem muita beleza também, é porque você vai perceber que toda a pureza que existe no autismo, ela toca demais no nosso coração. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, existem nuances e existem situações que te encantam, que fazem você perceber que a vida é feita de pequenos detalhes e que muitas vezes você não dava valor às pequenas coisas e passa a dar quando essas pequenas coisas são tão difíceis de serem conquistadas, como, por exemplo, ouvir mamãe, eu te amo, né? São conquistas enormes para quem tem um filho autista. Então, a primeira vez que o Gabriel falou para mim, mamãe, eu te amo, talvez para uma mãe que tenha filhos, né, que não são do espectro, isso seja corriqueiro. Mas para uma mãe de um autista, essa frase, ela impacta e ela marca a vida de uma mãe de uma forma maravilhosa. São esses pequenos detalhes que a gente passa a enxergar, a valorizar, e não tem preço, não tem preço. Cada conquista, né? Cada vitória me traz um orgulho muito grande. Eu tenho muito orgulho de onde o Gabriel está, do quanto ele evoluiu, do quanto ele é um rapaz maravilhoso, né? E do quanto ele ainda tem para evoluir, porque eu sei que a jornada não acabou. A gente ainda tem muito que aprender juntos, né? Eu tenho total convicção de que eu vim a esse mundo para aprender com os meus filhos. Eu vim para realmente descobrir o amor incondicional, né? Descobrir que a vida é feita dos pequenos detalhes, como eu disse. Então, a nossa jornada ainda tem muito aprendizado pela frente, né? Muita coisa boa, muitas conquistas ainda para a gente realizar. Então, gente, na próxima semana, nós vamos trazer informações, ações práticas de atividade que ajudam a desenvolver habilidades e amenizar comportamento repetitivo. Estamos preparando um conteúdo riquíssimo para compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo esses links, como eu havia falado, tá? Com várias informações extremamente valiosas para todos que têm convivência com o autismo, sejam pai, avô, tio, professores, cuidadores, enfim. A informação, ela é uma arma muito poderosa, né? Por isso é tão importante a gente compartilhar o conhecimento. E eu queria deixar aqui uma dica muito importante. Quando a gente fala em desenvolver autonomia, eu estava falando disso há pouco, mas eu acho importante deixar aqui que muitas vezes os pais cometem um erro muito comum, que é o excesso de proteção. A gente quer cuidar, proteger, envolvê-los ali numa bolha, né? E esse excesso de proteção, ele pode bloquear todo o desenvolvimento e autonomia dessas crianças e jovens. Então, não cometam esse erro. Permitam, deixem que seu filho cresça, se desenvolva, né? Como eu falei, ter uma vida, ter autonomia é fundamental, até para que eles se sintam no futuro, quando forem jovens, adultos, que eles possam ter independência para cuidar deles, no sentido até onde é possível. Perfeito? E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui aos professores que estão aqui conosco, né? Quero, além de agradecer, dizer que o olhar de vocês, gente, é muito importante. Muitas vezes, os pais, eles não identificam essas características, né, no autismo dos seus filhos, e a escola acaba tendo um papel fundamental na orientação das famílias. E tê-los aqui, nesse momento, demonstrando, só demonstra, né, todo o amor e todo o comprometimento em tornar a inclusão um modelo de sucesso nas nossas escolas. Então, a minha gratidão mais uma vez a vocês, mestres, que estão aqui nos acompanhando, né?
E gratidão a todos que estão conectados aqui conosco no YouTube, no Instagram, e que de alguma forma esse conteúdo possa dar uma luz sobre esse tema. Quero desejar aí a todos que estão iniciando essa jornada, que tenham sabedoria, que tenham resiliência. O caminho, ele é longo a ser percorrido, mas vocês não estão sozinhos. Vocês têm profissionais que podem te apoiar, vocês podem e devem dividir tudo isso com a sua família para receberem esse apoio. E vocês têm a nós, pais, mães, que procuram compartilhar as suas histórias, as suas vivências, o seu dia a dia, sobre a ótica, né, não de um profissional que estuda o tema, mas de quem vive realmente no dia a dia toda essa grande... como é que eu posso dizer, gente? É fantástico a gente poder vivenciar tudo isso. É fantástico. Eu sei das dificuldades e algumas pessoas costumam me dizer no início, né, quando eu conheço um pai ou uma mãe que está iniciando essa jornada, de falar sobre o medo, que é absolutamente comum, o medo daquilo que você não conhece, o medo do inesperado, é muito comum. Mas procure ter um olhar também sobre os pontos positivos. Quando essa jornada começa, não enxergue apenas o problema. Foque nas conquistas. Foque em quem é o seu filho. Além do autismo, existe uma criança. Existem expectativas, né, que você cria sobre o seu filho, que você pode sim e deve trabalhar para que elas aconteçam. Mas olhem para o seu filho além do diagnóstico, porque existe muito mais por trás de uma criança autista do que apenas o diagnóstico de autismo. Então, gratidão a todos que estão aqui conosco. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Deixem as suas perguntas, vou responder a todas, tá? No próximo encontro, vou trazer um pouco mais sobre uma outra etapa. Então, vamos falar sobre todas as fases nos nossos encontros. Hoje falamos um pouco mais sobre a fase inicial, né? A infância. Depois nós vamos quebrando isso em etapas para que possa ficar aí mais claro para todos vocês como lidar com cada etapa da vida de um autista. Obrigada mais uma vez.